Glória a Deus, galera. Boa noite. Vocês estão bem? Glória a Deus. Oi, Mi, tudo bom? Então, galera, o tema dessa semana foi improvável. A gente, para quem não sabe, né? Toda semana a gente tem um devocional semanal e que a gente coloca temas e tal. E é algo meio que profético, algo que a gente vive como igreja, algo que a gente vê que pode gerar crescimento como igreja, é algo que a gente tem que abordar e estudar sobre o tema. E toda semana, na verdade, diariamente, sai um devocional semanal junto com o áudio. E o tema dessa semana foi improvável. Aqui, na verdade, era para estar o Arthur, estou aqui representando ele, que ele possa ficar feliz com essa pregação, né? E, seguinte, eu queria falar um pouco sobre essa parada do improvável, né? Eu tenho um testemunho próprio sobre isso. Na verdade, eu não deveria estar aqui se fosse pela probabilidade humana, se fosse para ser realmente o que é provável ou não provável de acontecer. Eu não deveria estar aqui. Para quem não sabe, antes de entrar para a igreja, eu era ateu, eu não acreditava em Deus, ou seja, Deus para mim não existia, Deus para mim não era nada. Ou seja, o que eu queria trazer para vocês tem alguém aqui que é improvável, alguém aqui que na verdade não era para estar aqui, e por causa de Deus, por causa da transformação de Deus, eu estou aqui. E muitos de vocês com certeza são pessoas improváveis de estarem aqui, e o que vai mudar, na verdade, na vida de vocês é o quão vocês podem estar abertos a Deus transformar. Porque a gente vê muitas situações na vida que vão trazer, na verdade, o quê? Olhos que a probabilidade vai gerar para algo ruim, mas Deus, na verdade, chega para trazer transformação. Amém? E o que eu queria aqui, na verdade, é primeiramente introduzir essa palavra dizendo o que é algo provável ou algo improvável de acontecer. Eu vou dar uma de nerd, cadê o Jessé? O Jessé não está aqui, não? Vou dar uma de nerd aqui. E o que eu queria falar sobre provável ou não provável? Eu vou contextualizar aqui para vocês que o que é provável ou não provável é a questão de algo estatístico, algo de probabilidade de acontecer. Algo que tem uma probabilidade, exemplo, maior que 50% de acontecer, algo provável de acontecer. E, por exemplo, quando você joga uma moeda, ela tem 50% de chance de cair cara ou coroa. É uma probabilidade. E aos nossos olhos humanos, a gente sempre tenta ficar calculando e prevendo, na verdade, o que vai acontecer na nossa vida. Se eu vou conseguir passar na faculdade que eu quero, se eu vou conseguir ter o relacionamento que eu quero, se eu vou conseguir ser uma pessoa de sucesso no futuro. E, na verdade, o que eu queria dizer aqui é que você não tem essa capacidade de prever o que vai acontecer. Essa probabilidade, na verdade, não está nas suas mãos, e sim nas mãos de Deus. E o que a gente mais vê hoje, dessa questão da probabilidade de ser improvável ou provável, é o quanto as pessoas tentam prever o futuro. Vamos lá. O que isso gera no nosso coração? Isso gera ansiedade. Muita ansiedade mesmo, porque o que é ansiedade? Vamos caracterizar a ansiedade aqui para vocês. É o anseio por algo que há de vir. Ou seja, você tenta prever o futuro, você tenta, na verdade, saber o que vai acontecer e acaba causando ansiedade, acaba causando algo ruim no seu coração. E eu mesmo já passei por muita crise de ansiedade, por princípios de depressão. E o que eu quero que você entenda realmente essa noite é que Deus é Deus do improvável. É um Deus que, na verdade, não faz e não deixa com que você seja capaz de calcular a probabilidade da sua vida. O que isso quer dizer? Ele tem domínio sobre você e ele sabe a melhor vontade para você. Amém? E o texto que eu queria meditar com vocês hoje, é Marcos 5, do 1 ao 20. Amém? Todo mundo achou? Amém. Vamos lá. Eu vou ler aqui primeiro para vocês, depois eu vou contextualizar e detalhar cada versículo. Vamos lá. Eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gerasenos. Quando Jesus desembarcou, um homem com um espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes, pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentadas pés e mãos. Mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros de seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia, ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele e gritou em alta voz: Que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te por Deus que não me atormentes. Pois Jesus lhe tinha dito: Saia deste homem, espírito imundo. Então Jesus lhe perguntou: Qual é o seu nome? Meu nome é Legião, respondeu ele, porque somos muitos. E implorava Jesus com insistência que não os mandasse sair daquela região.
Uma grande manada de porcos estava pastando numa colina próxima, e os demônios imploraram a Jesus: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Ele lhes deu permissão, e os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. A manada de cerca de 2.000 porcos atirou-se precipício abaixo, em direção ao mar, e nele se afogou. Os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos. E o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram ali o homem que fora possesso da legião de demônios, assentado, vestido e em perfeito juízo, e ficaram com medo. Os que estavam presentes contaram ao povo o que acontecera ao endemoniado, e falaram também sobre os porcos. Então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles. Quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Jesus não o permitiu, mas disse: vá para casa, para a sua família, e anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Então aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis o quanto Jesus tinha feito por ele. Todos ficavam admirados. Enfim, vamos lá. Por que eu trouxe essa passagem aqui? Por que eu quero dizer que essa situação é uma situação completamente improvável? Queria analisar primeiramente aqui o versículo 2, do versículo 2 ao versículo 4. A palavra vai dizer o quê? Que ninguém conseguia prendê-lo, ou seja, ninguém conseguia prender aquele homem. Qual que é a probabilidade? A probabilidade é de 100%. Se ninguém consegue, é 100%. Ou seja, porque aquele ponto era uma situação completamente improvável de acontecer, na verdade impossível, porque ninguém conseguia prender. E vamos lá, não tinha nenhuma chance daquele homem ser liberto e de ter transformação nele, já que ninguém conseguia contê-lo. Ou seja, vamos lá, como que a situação aqui se tornou impossível e como que eu adapto ao meu testemunho? Cara, eu vivi uma crise existencial, na verdade, durante muito tempo, do qual eu vivia sem saber pelo que viver, na verdade. Em que eu não vivia, na verdade, eu só sobrevivia. Em que os meus dias eram todos iguais, em que, na verdade, eu não tinha prazer nenhum em viver, prazer nenhum mesmo, e em que chegou um momento da minha vida que gerou muita dor no meu coração, muita dor mesmo, porque você não vê uma luz no fim do túnel, você vê os seus dias passando, e vai chegar um momento que você vai morrer e nada aconteceu. E um dos meus grandes questionamentos meus questionamentos anteriores era o quê? O que vem depois da morte? E vi esse pensamento do que vem depois da morte, o que é a morte, o que vai vir depois. E, na verdade, eu não conseguia uma resposta. E isso me gerou muita crise existencial e eu não tinha lugar para onde ir. E isso gerou em mim ansiedade, isso gerou em mim depressão. E a palavra também vai falar o quê? No versículo 5, mais adiante. Noite e dia, ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros nas colinas. Noite e dia vai dar a ideia de quê? Vai dar a ideia de tempo. Ele passava vários dias martelando e sendo oprimido. E eu passei muito tempo assim. E teve um dia, na verdade, em específico, que eu acho que foi o pior dia da minha vida, assim, que eu contei no meu testemunho e queria contar um pouco para vocês. Foi um dia que eu estava com uma crise existencial muito absurda mesmo. De ponto de eu não estar aguentando, meu coração batendo muito rápido, uma ansiedade muito forte mesmo. E eu corri até o quarto dos meus pais e falei tudo que estava no meu coração. De que eu não sentia prazer de viver, de que os meus dias eram todos iguais, de que, enfim, noite e dia eu estava passando por aquela ansiedade, assim como esse homem. E o que eu queria passar para vocês, nessa passagem do versículo 5, aquele homem, ele passava dias paranoico. Ele passava dias se cortando com pedras. Aqui vemos o quanto essa passagem, cara, parece com os dias de hoje. O quanto essa passagem que reflete muito a nossa geração, em que você vê pessoas se cortando, pessoas se suicidando, tentativas de suicídio, tentativas assim de realmente acabar com a própria vida, o que é algo muito triste. Mais adiante, do versículo 6 ao 10, que é o ponto que vai girar a chave aqui, é o quê? Ao encontrar-se com Jesus, há aquele diálogo em que se evidencia a quantidade enorme de demônios. Isso vai estar onde? Isso vai estar no versículo 9. Meu nome é Legião, respondeu ele, porque somos muitos. O que é uma legião? Na época do Império Romano, o tanto de legião, na verdade, eram de 6.000 soldados. Ou seja, imagina o quanto de demônios estavam oprimindo aquele homem. Muitos demônios mesmo, uma opressão muito grande. Entretanto,
a partir do momento que ele entrou em contato com Jesus, todos aqueles demônios, aqueles 6.000 demônios, se prostraram diante de Jesus e pediram da seguinte forma: rogo-te por Deus que não me atormentes. Cara, 6.000 demônios, 6.000 criaturas se prostraram diante de uma. Algo completamente improvável. Você já viu em alguma guerra vencer 6.000? Fazer com que 6.000 se rendam? Isso é algo completamente, assim, na minha cabeça, completamente improvável e impossível de acontecer. Entretanto, a probabilidade de acontecer foi negada, foi completamente descartável, uma coisa completamente improvável. Ou seja, o que eu trago aqui é a questão do Deus do improvável. A questão de a gente muitas vezes coloca, cara, isso aqui é impossível de acontecer na minha vida, isso aqui realmente, aquela famosa frase, né, Normando? Só Deus mesmo na causa. Mas, cara, e realmente é só Deus mesmo. Porque, cara, de 6.000 para 1 é algo completamente, na minha cabeça, que não faz o menor sentido. Algo completamente improvável de acontecer. E olha aqui no versículo 15, olha o que acontece após termos um encontro com Jesus. Versículo 15. Quando se aproximaram de Jesus, viram ali o homem em que fora possesso da legião de demônios, assentado, vestido e em perfeito juízo, e ficaram com medo. Cara, eu queria fazer aqui um contraponto para vocês verem o quão louco foi esse encontro de Jesus com aquele homem endemoniado. Olha a diferença. Olha o que falava no versículo 4. Pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados pés e mãos, mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros de seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia, ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. O versículo 15 vai falar completamente diferente. Vai falar o quê? Aquele homem que estava possesso, assentado, vestido e em perfeito juízo. E ficaram com medo. Cara, qual que é a realidade? Eu queria perguntar se alguém aqui, né, vai saber responder para mim. Quem aqui, lendo somente o versículo 4 e 5, vai apostar que aquele homem ficaria no estado do versículo 15? Alguém que consegue apostar nisso? E que um homem completamente fora de juízo, um homem completamente que quebrava correntes, quebrava ferros. Alguém consegue apostar nisso? Eu não consigo, cara. É uma probabilidade assim completamente absurda de acontecer e uma matemática que não existe, uma matemática assim que realmente só Deus. O que evidencia mais ainda a autoridade de Jesus sobre as nossas vidas. Mais adiante, versículo 16 e 17, vai falar do seguinte: os que estavam presentes contaram ao povo ao que acontecera ao endemoniado e falaram também sobre os porcos. Então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles. Muitas vezes, cara, uma coisa que aconteceu comigo, acho que uma vez que a gente estava indo numa lanchonete, a galera do discipulado, enfim, da área do culto, a gente acabou indo numa lanchonete e tal, e tinha um amigo meu que me conhecia da época que eu era ateu, e eu estava andando com a galera da igreja. E ele chegou assim: cara, mas tu não era ateu? Mas tu não acreditava em Deus? E aquilo ali, tipo, me chocou. Caraca, velho, uma transformação completamente diferente. Assim como este homem endemoniado passou. Ele passou por muita coisa e foi transformado. Versículo 18. Depois do encontro, preste atenção, isso aqui é o que move. Quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Cara, a súplica, para quem não sabe, é o implorar, é o estar no pé da pessoa implorando. E aquele homem, depois que teve encontro com Jesus, depois que foi completamente transformado por Jesus, aquele homem encontrou um prazer de viver. E assim foi na minha vida. A partir do momento que eu encontrei Jesus, que eu tive encontro com Ele, cara, os meus dias tiveram sentido, os meus dias tiveram um propósito, eu tinha um motivo pelo qual acordar no meu dia. E assim como esse homem, depois que ele encontrou a paixão, ele teve um desejo de seguir Jesus, ele suplicou, ele implorou para Jesus para seguir. E é onde vem o próximo passo, na verdade, o passo que eu estou fazendo aqui agora, que é depois de toda essa transformação, aquele homem foi testemunhado que ele passou. Vamos lá, versículo 20. Então aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis o quanto Jesus tinha feito por ele. Todos ficaram admirados. Por que todos ficaram admirados aqui? Cara, porque na verdade uma transformação de alguém que estava completamente oprimido, completamente possesso, foi algo que, quando eles encontraram aquela pessoa em completamente bom juízo, assentado, vestido, foi algo que eles não conseguiram entender.
Assim como muitas vezes as pessoas não conseguem entender na nossa vida o que Jesus faz. E é algo que só realmente pregando o evangelho consegue ser transformado. A palavra vai dizer que todos ficavam admirados. Mas por que eles ficavam admirados? Porque aquilo que aconteceu ali, aos olhos humanos, era completamente impossível e improvável de acontecer. Mas o Deus ao qual seguimos e adoramos mostra que não existe probabilidade quando se trata de seu poder e autoridade. Segundo ponto, para passar depois para a conclusão. Vamos lá. O Deus do improvável. Eu queria falar um pouco do sacrifício de Jesus por nós e o quanto a gente não merecia esse ato de Deus por meio de seu Filho e que aos olhos humanos era completamente improvável. Cara, para quem não sabe, a gente tem uma herança de pecado e a gente como gentios, para quem não sabe, gentios é o povo não judeu, o povo que, na verdade, não seguia a Deus, enfim, e por alguma razão acabou seguindo a Jesus. Nós como gentios, nós não tínhamos direito à salvação, nós não tínhamos direito à vida eterna, e isso, na verdade, trazia a gente para um inferno, basicamente. E quando Jesus vem, o sacrifício dele, a gente teve acesso ao Pai. Então pensa assim, uma nação, na verdade, um mundo inteiro que não tinha acesso a Jesus, não tinha acesso, na verdade, à salvação, por causa do sacrifício de uma pessoa, todos nós somos salvos. Vamos contextualizar aqui por que isso é uma situação completamente improvável. Cara, vou te explicar. Quando uma pessoa, o que o mundo mais prega, presta atenção. Quando uma pessoa falha contigo, geralmente quando você está no mundo, o que você faz? Cara, ou eu vou me vingar, ou eu nunca mais vou falar com aquela pessoa. Nunca mais vou falar com aquela pessoa não quero mais perto de mim, eu não perdoo ela, eu não quero ela perto de mim. Ou eu faço até pior, eu faço mal para essa pessoa. Cara, mas na verdade Deus fez algo completamente improvável. Ele pegou aqui e trouxe pra gente, cara, a vida eterna. E a gente tinha pecado contra ele. A gente tinha ferido ele. A palavra de Deus vai falar o quê? Por causa das suas transgressões, vocês se afastaram da presença de Deus. Então, cara, a gente pecava contra ele, a gente desobedecia a ele, a gente oprimia ele, a gente zombava muitas vezes dele, de seus seguidores. E ele deu a gente a chance da salvação. Algo completamente improvável, algo que eu não consigo entender. E o que eu queria, na verdade, concluir aqui para vocês, trazer uma conclusão para vocês é o quê? Em Filipenses 4:6, pode abrir aí, por favor. Filipenses 4:6 vai falar o seguinte: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. O que esse versículo aqui quer muito dizer e atrelando ao tema do improvável? Cara, para de tentar calcular, para de tentar mensurar o que vai acontecer na tua vida, cara. Para de procurar viver sempre com base nas probabilidades, com base no provável ou improvável. Se eu fosse contar realmente com a questão da probabilidade, eu nem estaria aqui. E muitos de vocês provavelmente não estariam aqui. Com certeza a Duda não estaria aqui, o Normando não estaria aqui. Muitas pessoas não estariam aqui se você fosse olhar o que é provável ou improvável. Isso só vai gerar problemas, isso só vai gerar ansiedade, só vai gerar depressão. Porque a gente não tem controle da própria vida, essa é a verdade. E o que eu queria dizer para vocês é o quê? Se permita viver o improvável, o impossível de Deus. Amém? Essa foi a palavra. Eu queria chamar a Dudinha aqui. Vem aqui, Dudinha. Para quem não sabe, a Duda é uma pessoa completamente improvável de estar aqui. E completamente improvável de ser minha irmã 12 e amiga também. A gente se bicou muito, mas eu queria que ela desse uma palavra para vocês do que a gente tinha conversado. E é isso. É sério? E aí, galera, beleza? O Samuel me pega de surpresa. Então, como ele falou, eu sou a Duda e ele conversou comigo, né? Ele pediu para que eu desse um pouco do meu testemunho e eu parei para pensar assim, Samuel, exatamente o que tu quer que eu fale? Porque se eu vou falar meu testemunho, eu passar a noite todinha aqui, né? Mas eu parei para pensar, até mesmo foi algo que eu preguei na minha célula essa semana, sobre o quão improvável eu sou de estar aqui pelo fato de que eu era uma pessoa totalmente dominada pelo pecado. Eu, de fato, era inteiramente presa pela situação em que eu vivia. Eu era totalmente presa a essas situações em que a minha carne, ela falava mais alto do que o meu espírito.
E eu não sou uma pessoa que eu não conhecia a Deus ou que eu não tinha um relacionamento com Deus. Na verdade, eu até conhecia Deus assim, mas não tanto como eu conheço hoje, e não para entender que eu não precisava ser dominada como eu estava sendo. Eu não precisava ser presa como eu estava sendo. E tanto que, assim, a última vez, né, que eu, de fato, estive no mundo e que foi a vez em que Deus, ele falou comigo, velho, eu estava numa situação que, se você for pensar o nome da situação, o título dela é literalmente improvável. Então, eu ouvi a voz de Deus dentro do meu quarto, velho, tava drogada e Deus falando comigo, tipo, como assim, sabe? E eu acho que existem situações, existem pessoas aqui que, assim como eu, velho, Deus tem entrado na sujeira em que você vive. Deus entrou na sujeira que eu vivia para que eu pudesse estar aqui hoje, para que eu pudesse conhecer de fato do amor dele, para que eu pudesse ter um relacionamento com ele, sabe? E como Samuel pregou, a nossa vida com Deus, às vezes, ela é dessa forma da guerra desse cara, né? É 6.000 contra 1. E a gente fica preso pensando nesses 6.000 de, meu Deus do céu, tem 6.000 motivos para eu não estar com Deus. Tem 6.000 motivos para eu não ter um relacionamento com Deus. Tem 6.000 motivos para que hoje eu não decida mudar a minha vida. Tem 6.000 motivos que me tornam improváveis. Mas, velho, essa noite, você entrasse em contato com o único motivo que pode vencer os 6.000, com o único motivo que é capaz de viver, de te tirar de fato dessa improbabilidade, de tirar de fato da escuridão, de te tirar dessas correntes, de te tirar de tudo isso. E eu queria pedir para que vocês ficassem de pé agora. Eu quero orar por vocês. E eu queria pedir para que vocês abaixassem a cabeça e antes, fechem os olhos, abaixem a cabeça. E antes de orar por vocês, eu queria pedir para que vocês começassem a pensar, velho, quais são os 6.000 motivos que te afastam de Deus hoje? Quais são essas 6.000 coisas que te tornam improvável? Abaixa a cabeça, pensa sobre isso. Quais são as coisas que o Senhor precisa vencer hoje? Quais são as coisas que você precisa entregar nas mãos de Deus hoje? Quais são as coisas que você vai colocar inteiramente nas mãos dele hoje? Para de se justificar, para de adiar esse encontro. O Senhor separou essa noite para que você pudesse ter esse encontro. O Senhor separou essa noite para que você pudesse vencer essas 6.000 coisas. Pense sobre essas coisas, velho. Pense sobre essas coisas. Comece a dar nome a cada uma delas. Comece a falar sobre cada uma delas. Senhor, eu estou distante de Ti hoje porque eu estou presa ao pecado. Eu estou distante de Ti hoje porque eu não consigo tomar a decisão de abandonar isso. Eu estou presa, Pai. Eu estou distante. Eu tenho me visto como improvável hoje, Pai. Porque a minha vida ela é tão suja, que eu não consigo Te enxergar, Deus. Comece a pensar sobre isso, comece a falar sobre isso. Abaixa a cabeça, feche os olhos. Existe algo de Deus para ser derramado na sua vida hoje. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, paire sobre essas pessoas, Deus, paire sobre esse lugar, meu Deus. Venha derramando o Teu Espírito, Pai. Em nome de Jesus, Espírito Santo, coloque as Tuas mãos sobre cada cabeça agora, Jesus. Coloque as Tuas mãos sobre cada um deles, meu Pai. Venha derramando o Teu Espírito, Senhor. Eu te chamo a Tua presença nesse momento agora, Pai. Abra os corações, Deus, abra os corações, meu Pai. Que eles venham Te ver, Deus, que eles venham Te ver, Espírito Santo. Que eles venham Te ver, meu Pai, essa noite. Comece a falar, comece a falar. Qual motivo tem te feito improvável? Qual motivo tem te deixado longe? Qual motivo tem te prendido? O que tem te afastado de Deus hoje? Coloque isso nas mãos dele, coloque isso nas mãos dele. Eu me coloco aqui como alguém que era totalmente improvável e hoje vive uma vida inteiramente para Deus, velho.
Eu sou uma pessoa cheia de falhas, eu sou uma pessoa cheia de erros, assim como você. Mas existe algo no meu coração, existe algo de Deus que todos os dias tem me convencido de que esse é o melhor lugar que eu tenho que estar. Esse é o melhor lugar para você. Esse é o melhor lugar, esse é o melhor lugar. Esse é o melhor lugar. Entenda isso essa noite. Entenda isso essa noite. Espírito Santo, derrame, Pai, derrame convicção nesses corações, meu Deus. Derrame, Senhor, a certeza, Pai, a certeza de que o Senhor é a melhor coisa, Deus. Em nome de Jesus, meu Deus, põe as tuas mãos sobre eles, Pai, põe as tuas mãos sobre eles.